E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana. Vamos falar do time, das possíveis escalações, das dúvidas do treinador, dos tais conflitos, porque Alexandre Rossato falou sobre isso ontem em uma entrevista que deu para a reportagem que está lá em Assunção. Tem muito assunto por aqui. Vamos falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora fique com um ativo. Dia de jogo é dia de ativo. E você tem a oportunidade de voltar a ser o velho guerreiro, aquele que não sentia nenhuma preocupação na hora H, com um produto 100% natural, um produto sem contraindicação e um produto que você compra através do link da descrição. Ativo Ultra é a pedida. Volte a ter certeza de vitória na hora H. Gente, Grêmio e Sportivo Luquenho, uma equipe que está enfrentando muitas dificuldades no campeonato local, mas nós sabemos que competições sul-americanas são complexas, difíceis, são diferentes. O Cruzeiro, por exemplo, ontem perdeu na estreia. Perdeu. Ninguém imaginou que fosse perder. O Fortaleza, jogando a Copa Libertadores, tomou 3 em casa ao natural do time do Racing. Esse é o quadro. Isso indica dificuldades do Grêmio? Não necessariamente, mas indica pelo menos cuidado. Cuidado, preocupação, análise do adversário com cuidado. É isso. E o Grêmio tem, nesta noite, uma oportunidade de dar sequência. O Grêmio empatou com o Inter naquela última partida lá do Gauchão, ninguém considerou porque nós perdemos o campeonato, viemos com a mesma escalação, ganhamos do Atlético Mineiro. E o técnico Gustavo Quinteiros relacionou todos os titulares, ou que vinham atuando, para o jogo de logo mais, 9h30 da noite lá em Assunção, jogo que vai ser transmitido pela Paramount. Todos eles, que eu estarei lá, claro, em GZH, para a gente fazer também o nosso trabalho lá. Vamos acompanhar o jogo lá no estúdio da RBS. A partir, acho que de 7h30, 8 horas a gente está no ar. Jogo 9h30 da noite. Então, dentro dessa leitura aqui, cuidado. Cuidado. Que time o Grêmio vai a campo? O técnico Quinteiros tem utilizado Volpi, Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, todos na relação. Camilo, Vijaçante e Edenilson. Amuso, o Bright White viajou, mas a gente imagina que o Arezzo ainda, e também o Christian Oliveira. Esse é o time titular do Grêmio hoje, com o Bright White no lugar do Arezzo. O time atual, não hoje, jogo à noite, mas o time atual titular do Grêmio é esse. Dúvida, a utilização do Cristaldo no lugar de um dos extremos, que já foi a dúvida do último jogo. Que nós levantamos isso aqui como dúvida porque ele tinha utilizado essa linha para fazer o trabalho dele, dando mais linha de situações assim. Simples. Não tem muito, deixando o Lucas, que é mais veloz para fazer isso, fechando muitas vezes numa linha de 3, trazendo um pouco, esse aqui tem um pouco mais de dificuldade de recompor, uma espécie de 3-5-2 em alguns momentos do jogo, em outros ele movimenta para cá. A gente teve ontem uma explicação do vice-presidente do Grêmio sobre as questões envolvendo o Cuejar, que já se tinha especulação, que não estava recebendo. A gente falou sobre isso, né? A gente disse, o vice-presidente disse exatamente o que a gente tinha dito na noite anterior. Não tem nenhum caso, nenhuma dificuldade de ir atrás de salário, nada nesse sentido. O que existe é algumas questões envolvendo atrasos de comissões para empresários, ou seja, não tem motivo nenhum para que a gente desconfie de que existe mentira, e aí já começam todas essas especulações. A mesma coisa envolvendo o Cristaldo.
É óbvio que o Cristaldo não tá contente. Ele não tá jogando. Daí a ter problema de relacionamento no vestiário. Tem um mundo. Tem um mundo. Agora, o Cristaldo tá lá, relacionado. Assim como o João Pedro. Não se surpreenda se o João Pedro não for pro jogo. Aí, claro, os defensores de tese vão dizer que o João Pedro vai pro jogo porque ele ganhou a briga. Não, né, gente? Futebol não é assim, velho. Vou repetir o que eu tenho dito aqui e peço que as pessoas entendam isso. São 35 jogadores, 18 jogam. 18, praticamente a metade tá de cara. E os que não estão de cara não deveriam ser jogador de futebol. Que eles têm que ficar de cara mesmo. Porque eles têm que querer jogar. É isso. Futebol é competição. É a história da preservação, como joga, como não joga, não sei. Futebol é o seguinte, quando os caras entram ali, eles querem ganhar dos que estão lá. Essa é a lógica do jogo. Então, nesse momento, esse é o ponto. O Grêmio, nesse momento, tem que recuperar a sua confiança, vem de uma vitória. Hoje, se conseguir vencer, vai ser muito importante. Sabe que horas o Grêmio chega em Porto Alegre hoje, ou amanhã? 13h20 da manhã. O Grêmio optou por sair de Porto Alegre e foi para Assunção ontem de tarde, volta depois do jogo, para então, 2 dias depois, já estar no Ceará para enfrentar um time que está descansado, que ficou de cara porque não ganhou o jogo, mas que está descansado. Aí tu vai me dizer que alguém tá brabo porque o treinador bateu boca no treino. Isso é do jogo, gente. Isso é do jogo. Me surpreende, me chateia porque vazamento se deu depois da vitória do Grêmio. Esse é o tipo de assunto que normalmente se dá na derrota, se dá na vitória. Um componente muito xarope. Mas tirando isso, porque não teve treino depois, né? O episódio foi antes, né? Se é que teve. Então é em cima dessa realidade que me parece que o jogo de hoje se movimenta. Eu acho que o treinador vai movimentar mais o grupo hoje, tá? E entrando já na linha do que a gente acredita que possa acontecer. Eu tenho dúvida se joga o Lucas Esteves, eu tenho dúvida se joga o Amuso, eu tenho dúvida se joga o Serrote. E claro, a dúvida do Bright White, como se eu fosse apostar numa equipe, e aí entrando não no time que ele movimentou, mas no time que eu acredito, Volpe, João Pedro, Gemerson ou Gustavo Martins e Wagner Leonardo e Vieri, Camilo, Vijaçante, Edenilson, Cristaldo, Arezo, Cristian Oliveira. Esse é o time que eu acredito. Não há informação nenhuma, só dei aqui a minha ideia de time. Porque eu acho que ele vai movimentar um pouco mais o grupo. Mas tá todo mundo lá, todos os titulares estão lá. E aí a gente vai verificar o que existe de convicção no trabalho do treinador. Vencendo, mais um passinho em busca da confiança. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.